Y falar de Yuri para nós es difícil, porque lo escolhimos como un filho ya prácticamente. Ah, que legal. E porque é um cara de bem demais, um cara top. E um cara com muito coragem também, porque fazer essa fase virar era muito difícil para ele. Pero começou, o time também começou, se entendeu muito com Garro e com Memphis lá, de uma aliviada. É bem lembrado, E foi bem lembrado. muito gratificante ver que uma pessoa que você, não sei como se fala, Confiou? não, que quiere muito, Uhum. dá certo, Sim. porque ele merecia mais que ninguém nessa virada. Porque passou um ano muito difícil. Chegava em vocês E só tem 23 anos. 23 anos, 23 é anos. isso. 23 anos. Ele disse que Muito pensou em sair. Chegou em vocês isso em algum momento? Das propostas, sondagens e tal? Sim, sabíamos. Chegaram a orientar ele em algum momento ou não? Não, a nós nunca nos falou concreto, mas sabíamos el rum. Sim. O André Cury, eu tenho uma relação. Ok. E sabíamos que tem, aparte um menino que tem muito mercado. 23 anos. 23 anos. Obviamente, agora vale muito mais. sim. Pero sí sabíamos eso. Mas eu não acreditava que ele iba a sair desse jeito, porque ele tem as qualidades, tem as condições para sair como algum dia tem que sair, por la porta grande. Você que trabalhou com ele, é um jogador para estar na seleção brasileira? Não necessariamente titular, mas compor a seleção brasileira? Sí, por los números dele. Los números a toda medida, de gol, de sprint, de recuperación de bola, el respiro táctico que ele te dá a la hora da pressão também é muito importante. Ele parece fisicamente até privilegiado, né? Quando ele machuca, ele volta muito rápido. Não, é incrível. É incrível. Ele fez uma operação, há um mês estava correndo como um cavalo. Pô, tirou uma vesícula, né? Tirou a vesícula. Impressionante. E aí virou. Foi depois disso, é verdade. Pero sí, es un atleta. É um atleta top. Porque fisicamente é um cavalo. A gente está falando de um momento seu e do seu pai, da comissão no Corinthians. Jogadores que ainda permanecem dentro no Corinthians, aos olhos do torcedor, às vezes é importante o torcedor saber como que esse cara é como pessoa. E a gente estava conversando, você falando sobre o Garro. O Garro é um dos jogadores mais importantes desse Corinthians, né? Ele provavelmente já deve estar voltando a jogar, deve estar fazendo transição para o campo. Ficou fora por causa de um problema no joelho, mas já deve estar voltando. Como que é o Garro como pessoa, que eu achei interessante que você falou? Cara, una de las mejores personas que yo conocí en el fútbol. Sobre todo con una personalidad muy fuerte, que él no aparenta eso. Porque él es líder dentro del campo. Pero fuera él tiene una personalidad muy fuerte. Y es un cara que... Falar de él para mí es muy difícil, porque fez una amistad muy grande con él y su familia sobre todo. Pasó momentos difíciles, a gente estuvimos perto y yo también pasé por cosas diferentes y él también estuvo perto de mí. Es un cara que él me veía un poco abajo y fala, ven aquí. ¿Qué pasa? No pasa nada. Difícil eso. Y para que siempre te preguntan, vos sos el líder y vos y poner en Cuiabá fue. Esa cosa nunca voy a esquecer. Era el cumpleaños de 15 de mi filha. Eu acabou o jogo, estava morto. Porque, cara, imagina, minha filha e... 15 anos? 15 anos, não era brincadeira. Uma data importante. Fiquei um canto e foi o único cara que falou, ei, o que acontece? E aí comecei a chorar, eu falei, não, nada, não pode chorar frente a um jogador, nunca. Y me acontecía eso, yo precisaba alargar eso. Y el cara me preguntó, ¿qué acontece? No, mi filha faz 15 años, estoy longe, no puedo ir. Y ahí de ahí nos íbamos a Buenos Aires. E aí me ganhou o coração. Como é importante, como esse podcast é importante, cara. Esse podcast, Emiliano, quando a gente criou o podcast, vamos fazer um podcast, a gente não quer fazer um podcast diferente, porque tem vários podcasts, mas a gente quer falar de coisas mais sensíveis, coisas mais pessoais, assim, porque eu acho que o torcedor merece também ter esse olhar. Porque, obviamente, tem uma cobrança muito grande dentro do futebol, é um negócio de louco, né? Ganha, você é o melhor domingo, na quarta-feira você perde, você é o pior. Mas quando o torcedor consegue conhecer um pouquinho mais e ter mais essa sensibilidade, você acabou de usar uma frase
que é uma frase, ao meu entendimento, cara, pesada para os momentos de hoje. Você não pode chorar na frente de um jogador. No. Por que você não pode chorar na frente de um jogador? Porque você tem 30 lá, que el que joga, el que está contento. Pero hay otra galera ahí que como que te está contando siempre. Y você ahí no puede mostrar debilidad nunca. Olha que loucura isso, Chico. Porque assim, a gente vive um momento... Porque você tem que convencer después a los que no Exato. están jogando que tem que estar pronto. Y você ahí no puede dar una relajada ahí. Você é o comandante, né? Então você tem que Seguro, mostrar força. Pero a veces acontece. Yo soy ser claro, humano, yo soy claro. una persona que siento también. Y sobre todo cuando Evidente. ve mi familia de por medio. Y ese día fue uno de los más duros. Porque Exato. estaba longe. E essa questão de um jogador quebrar uma barreira de ir perguntar para um treinador o que está acontecendo, isso fala muito também da personalidade do jogador, da sensibilidade do jogador e entender, porque dentro de uma hierarquia, né, é difícil você, até por respeito, você fala, pô, eu não vou falar com o treinador, não vou perguntar pro treinador o que está acontecendo, peraí, não é o meu lugar de fala aí, eu vou esperar. Então fala muito sobre o Garro mesmo como pessoa. Claro, né? fala que porque lá dentro, ou quando você estuvo também, es como que la jerarquía está muy marcada. Exato. Y un cara que rompe esa barrera, que deja de lado el entrenador, deja de lado Corinthians, deja de lado pregunta como você como persona, cómo está, para mí fue una de las cosas más lindas que me pasó. Que legal incrível. isso, cara. Bonito depoimento. É. Porque além do Garro, quando vocês saem, eu vi uma postagem também muito bonita do André Carrillo. Joga muito. O peruano, né, que vocês já tinham tido uma relação lá no Al Hilal, e ele entrou no time de uma maneira absurda, né? Mas vocês também têm essa proximidade, né? Então, além do Garro, o Yuri, que você citou aí, o Carrillo também tá nesse hall de amizades? Carri, son muchos años de amistad. Y ainda no estando en países diferentes, siempre arrumamos un encuentro en algún país. Vamos de fera, vamos juntos y siempre nos encontramos. Nunca pasamos de los 3 años que a gente está en Brasil, nunca pasaron más de 6 meses que a gente se encontraba. O en Dubái o en algún lado siempre nos encontramos. Sabe que os peruanos agradeceram vocês, né? Porque resgatou o futebol, o Carrillo voltou para a seleção de um jeito Mas que... ele joga muito. Porque Carri es un cara muy inteligente y tiene una Exacto. personalidad, acho que fue clave. Él fue el cara clave, la contratación clave para la virada de Corinthians, porque la personalidad no es solo dentro del campo, sino fuera. Él juntó toda la galera, él es el líder de la reseña, de juntar, no ten gringo, no ten juntó a todo el mundo. Acho que fue la contratación más importante porque juntó a todo el mundo. Que não é só o futebol, né? no es solo fútbol. O día a día es lo más el día a importante. día, el cara es un cara con una energía similar a de você. Por lo poco que... sí, así, tener un cara que irradia Alegre. energía positiva. Legal. Que es difícil encontrar en Sí. fútbol. Y el cara tem eso. Daba ruin y el cara estaba lá. Isso é muito Serio, bom. pero você sabía que esa energía de él tenía. Y en los momentos delicados, você precisa solo eso. No es solo que la bola entre, lo táctico. Você precisa del día a día porque você está una semana entera para jugar solo el domingo. Son 90 minutos, pero la otra semana entera você tiene que convivir, tiene que arrumar muchas cosas. Todos tenemos problemas. O en la jogo vida é um personal. pedaço pequeno, né? Entonces, si eso no está bien, el juego no va a dar certo. Exato. Acho que la contratación más importante fue la de... Mas na bola também, porque se a gente olhar o Paulista, em que o Garro Papo não... bom, hein? Conversa boa, hein? O Garro Papo demora ali, o Garro não conseguiu ser o Garro do ano passado no Paulista. O Memphis acho que fisicamente demorou a tracionar, chegou mais pra reta final. O Carrillo talvez tenha sido o cara também, assim, né? Carri es un jugador de selección, un jugador con una cualidad que tiene una personalidad para jugar juego grande. Jugamos una final de Asia lá y el primer juego eu tiré, es mi amigo, mi hermano. Eu tiré do banco, porque lá puede jugar 3 extranjeros nomás. ¿Sabe qué difícil tirar un hermano do banco? Do banco. Do banco. Porque claro, tem que jugar 3 extranjeros, nosotros teníamos 5. Y la próxima final nos jugamos bien, empatamos 1-1 de local.
Y fuimos lá y el cara jugó, amasó el juego. Y perdimos 1-0. Pero el cara, él sozinho pegaba la bola, iba para adelante. Es un jugador para juego grande. Aquí lo mismo. Cuando você veía a él que estaba, yo ya conheço a él, você ve que estaba, el olhar de él, ya veía que estaba enfocado, estaba ahí, falei, Ele é muito bom jogador. vai arrasar. Esconde a bola, você né? usou, Carrega. Putz, você tá usou aí maluco. você falou da inteligência dele para jogar. Ele é um jogador que ele lê muito bem Él o siempre jogo. encuentra el espacio, siempre encuentra ele tá su sempre bem compañero. posicionado. Ele acelera um passe quando ele tem que acelerar. Mas ele era atacante, né? Ele sempre foi atacante de origem, assim. No, y llegamos a Gilal y él no estaba jugando. Jugaba Musa Marega, estaba Milla también, Milla el que está hoy en Flamengo. Ah, o Michel. El maluco esse. Maluquinho, Doidinho, maluquinho. doidinho. Adoro, Menino maluco. Adoro, un Michel é uma cara figura. sensacional. Figura. Y no tenía lugar. Y nos habíamos enfrentado en la eliminatoria en la Copa América en Chile, que jugamos contra Perú por el tercer lugar. Él se metía para adentro y nos mató. Falei, cara, me quedó eso en la cabeza. Después de 4 años, Genchi se encontró y no teníamos un volante como está jugando ahora. Y falei, negão, pode jogar lá? Eu quero jogar. Ele falou. Eu quero jogar. E nunca había jogado nessa posição. Primeiro, eu falo para ele negra. Negra, sí, sí. negão é o mesmo. Sim, sim, sim. Y jugó interno el primer juego, asistencia, gol. Y teníamos 5 clásicos seguidos. Fue la figura en los 5 clásicos. Y ahí jugó siempre ahí. Pronto. Y desde el 2000, no lembro cuándo fue, el último pasaje en Gilal, siempre jugó de volante.